Fala, meu lindo, minha linda! Eu estava preocupado, eu confesso. Mas nós estamos em Americana. E eu tenho uma palavra de Jesus para você. Esse é o ano que Deus está pedindo para você atitude. Porque esse não vai ser um ano comum. Eu quero que você receba essa palavra já no começo. Esse não será um ano comum, porque esse será o ano mais poderoso, frutífero e extraordinário da nossa vida. Mas o Senhor está te olhando e dizendo: eu preciso que você tome uma decisão, uma posição, e o resto eu vou fazer. E é o Senhor falando conosco. Amém? Antes de nós irmos para a palavra, um pedido rápido para você. Curte o vídeo, comenta, aleluia, compartilha. Isso ajuda. Quando você faz isso, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e manda para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Toda segunda e quinta tem uma palavra de Jesus para você por aqui. E eu tenho um objetivo, e esse objetivo não é sobre um número, mas é sobre uma quantidade de pessoas que serão alcançadas. Vamos chegar nos 20 milhões de inscritos. Aleluia! Então já se inscreve, amém? E se você ainda não conhece a nossa associação evangelística, esse é o meu último convite para você antes da palavra. Chegou a hora de você não ser apenas um espectador daquilo que Jesus está fazendo, mas parte da maior colheita da nossa história. O Senhor chamou você, você pode ser parte, e todas as informações que você precisa estão aparecendo aqui abaixo. E agora, vamos para a mensagem. Aleluia! Aleluia, aleluia. Meu Deus do céu, aleluia. Eu quero que você entenda que o segredo da nossa vida com Deus não está baseado naquilo que a gente ouve, mas exatamente naquilo que a gente decide fazer a partir daquilo que a gente ouve. Espiritualidade que se baseia na emoção é frágil. Mas quando baseamos a nossa fé em Cristo e tornamos a prática da nossa vida, então não seremos abalados. Aleluia, eu vou falar de novo. Se a nossa fé está em Jesus, e ela está em Jesus, mas se aquilo que Ele tem para nós se torna a prática da nossa vida, nós não seremos abalados. Avançaremos, conquistaremos e venceremos para a glória do nome de Jesus. Essa palavra não é para quem quer repetir o ano que passou. Essa palavra não é para quem quer repetir algum momento da vida de alguém que talvez veio antes. Não, essa é a palavra de Deus, é para quem como eu posso dizer, vida louca, corajoso, atentado. Entenda bem o que eu vou dizer. Tem que ser um pouco vida louca, porque você vai tomar uma decisão no meio de um ano caótico. Escute bem: Copa do Mundo, eleição, expectativas nada boas para o nosso país, mas no meio de um caos, Deus está levantando você debaixo de uma palavra, aonde você vai viver o ano mais poderoso da sua história, independente da circunstância, porque o seu posicionamento é novo e diferente. Amém? Vamos lá. Daniel capítulo de número 1, e aí você já sabe que vai arrochar. Daniel capítulo 1, versículo de número 8. Amém. Diz a Bíblia: porém Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria. Aleluia.
Aleluia, começamos bem. Com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Ora, Deus havia trazido Daniel ao favor e terno amor com o príncipe dos eunucos. E o príncipe dos eunucos disse a Daniel: eu temo o meu senhor o rei, que determinou a teu alimento e a tua bebida. Pois por que deveria ele ver nas vossas faces pior aparência que dos outros jovens do seu tipo? Então, vocês vão me fazer arriscar a minha cabeça diante do rei? Então Daniel disse: põe os teus servos à prova. Eu te suplico, 10 dias. 10 dias. Eu só te peço 10 dias. Confia na gente. Dá 10 dias. Você está entendendo o que Daniel está fazendo? Daniel não está sendo apenas obediente. Daniel está sendo estratégico. Se você não tem estratégia para obedecer, você vai desobedecer porque não foi disciplinado para se precaver das tentações que viriam contra você. Amém. Eu não devia estar pregando isso aqui agora. Eu vou ler de novo. Põe teus servos à prova, eu te suplico, por 10 dias, e que nos deem legumes para comer e água para beber. Então, que os nossos semblantes sejam contemplados diante de ti, e o semblante dos jovens que comem da porção do alimento do rei também. E se tiver bom, você livra a gente. Amém. Vamos entrar na seara que o Senhor está nos cobrando. Estamos no começo do ano e essa talvez seja uma das primeiras mensagens que você esteja ouvindo. Amém. Então entenda que Deus está nos dando uma oportunidade, uma chance, sabe, extraordinária, de começar algo diferente e novo. E é exatamente nesse estágio da vida aonde uma palavra como essa pode transformar a nossa história para sempre. Porque o nosso maior problema não é saber o que deve ser feito, mas é ter força para cumprir aquilo que sabemos que devemos fazer até o final. Portanto, entenda, quando a palavra nos provoca, quando o título nos incomoda para um posicionamento, é porque não será fácil, é porque não será tão simples, é porque não será tão, sabe, afável. Nos cobrará sacrifícios, tocará em nós naquilo que nós não queríamos que fosse tocado, vai mexer em pontos sensíveis da nossa vida. Porém, para aqueles que vencerem, para aqueles que se posicionarem, eu quero declarar já de agora, no começo, em nome de Jesus, haverá a maior colheita da sua história, e aquilo que estava atrasado vai ser adiantado e acelerado na sua vida, porque nada atrai mais o coração de Deus para agir em nosso favor do que alguém que amadureceu, evoluiu e se preparou para receber aquilo que Deus tem. Amém? Mas precisamos lembrar, nós não estamos em solo amistoso, nós estamos na terra dos nossos inimigos. Como assim, Dave? Eu vou te falar. A Bíblia vai dizer que o mundo jaz do maligno. Nosso solo não é favorável, nossa geração não está esperando isso de nós. Não há boas expectativas, pelo contrário, tudo é péssimo e negativo. Principalmente se você lastrear a sua vida no lugar errado. Eu confesso para você que hoje foi o dia perfeito para ouvir sobre posicionamento. Estou terminando um livro chamado 31 Dias Sem Errar. E antes de escrever o livro, eu fiz um propósito público na internet. Eu me lembro que no grupo de WhatsApp tinha quase 18 mil pessoas. E no terceiro dia eu recebi uma mensagem de alguém dizendo: eu não consegui cumprir com aquilo que prometi. No dia eu confesso que fui um pouco pesado. Disse, então acabou tudo. Mas também não fui bíblico. Escolhi ser pesado, mas não fui bíblico. A vida não é uma corrida que você vence todos os dias.
Às vezes você vai tropeçar, e é nesse dia que a graça de Deus é poderosa e suficiente para pegar você pela mão e dizer: volta para onde você parou, volta aonde você caiu, não é? Volta no começo, levanta de onde você caiu e continua. Aleluia! Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque talvez você tentou isso em 2025 e não deu certo, e agora alguém está batendo na tecla de novo e você está dizendo: eu tentei e não deu. A palavra de Deus para você já é clara para tirar toda a dúvida de você. Volta aonde você tropeçou, volta aonde você caiu e começa novamente. Que dessa vez você não vai começar sem estratégia, você vai começar de maneira inteligente, e aquilo que propor no seu coração, você vai cumprir em nome de Jesus. Amém? Então sacode alguém que está do teu lado e diga: eu não aceito a versão antiga, eu estou atrás da 4.0. Eu quero a versão nova. Eu quero a versão que os olhos brilham. Eu quero a versão que é cheia do Espírito Santo. Eu quero a versão daquele que ouve a voz de Deus e pratica. Eu quero a versão daquele que ouve a palavra e vai atrás da promessa. Eu quero a palavra, eu quero a promessa, eu quero o propósito. Eu quero viver o que Deus tem. Aleluia. Então vamos continuar. Meu Deus do céu, Daniel Daniel é maravilhoso. Daniel propôs no seu coração. Aonde ele propôs? No coração, logo lá, logo num lugar que é, sabe, perigoso, logo num lugar que é enganoso, logo lá. E aí a Bíblia vai dizer que ele propôs no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Só pra gente tirar uma dúvida aqui: legumes e água, manjar do rei, o que é melhor? Não é possível que você não vai me ajudar nessa. Vamos de novo, seja objetivo e lógico. Você é muito inteligente, você sabe escolher bem. O que é melhor? Legume e água? Ou o manjar do rei? Ô irmão, que medo! É óbvio que é o manjar do rei. Só que tinha um problema: o manjar do rei não era feito só para o rei, era consagrado a deuses estranhos. O manjar do rei não era feito para Daniel. O manjar do rei era feito para deuses pagãos. Então Daniel não quer ser a mesma coisa. Daniel não quer a mesma realidade. Daniel prefere aquilo que não é óbvio, mas que pelo menos é separado. Entenda, pode ter coisas melhores, mas a gente não está atrás daquilo que é melhor. A gente está atrás daquilo que é pra gente, daquilo que é pra nós, daquilo que não nos atrapalha, daquilo que não, sabe, rouba de nós a paz, daquilo que não tira de nós aquilo que de fato é importante. Enquanto tem gente correndo atrás do que é bom para todos, a gente está correndo atrás daquilo que é bom para a nossa vida com Deus, daquilo que é bom para a nossa família e não rouba a nossa paz. Então entenda, a questão importante é: Daniel não está escolhendo óbvio, Daniel está escolhendo aquilo que é puro. Daniel está escolhendo alguma coisa porque ele já disse o que está fazendo: eu não quero me contaminar. É lindo. Ele não quer se contaminar. Daniel, ele não quer ser parecido com aquilo que não está dando certo. Daniel não quer ser amoldado numa realidade que não lhe pertence. Daniel não quer viver o que todo mundo está vivendo. Daniel quer viver a vontade de Deus. Daniel está dentro do seu coração dizendo: eu não vou. Agora entenda, fazer isso dentro e não expressar para fora não muda nada. Não me leve a mal, mas não muda nada, porque a gente propõe muita coisa no nosso coração, mas pratica quase nada daquilo que propõe. Uma coisa interessante da vida do ser humano é que tudo aquilo que você propõe e não coloca para fora, talvez será sabotado pela sua própria infidelidade dos seus propósitos. E escute bem, não se ofenda do que eu vou dizer. Tem coisas na vida que, se você fazer e não contar para ninguém, você vai se auto-sabotar antes que chega no final da corrida. Vamos criar um exemplo hipotético, não ligue para o nome, mas vamos dizer que você fez um propósito com Deus de não comer açúcar. Você fez um propósito com Deus porque quer melhorar a sua vida com Deus, quer sacrificar algo que para você importa, mas você entende que isso também fará bem para a sua saúde. Você fez isso no domingo, dobrou os joelhos. Aleluia, que lindo.
Mas aí na segunda-feira você foi para a empresa e a Jéssica estava de aniversário. E a Jéssica nunca deu nada para ninguém, mas naquele dia a Jéssica levou um bolo do seu preferido. E como você não contou para ninguém que estava de propósito, você olhou para o bolo olhou para você. Você olhou para a Jéssica e você disse: deixa para lá, começo semana que vem. E esse é o problema. Quando você está tomando uma decisão radical que vai mudar a sua vida, é bom que todos saibam, para não serem ousados ao ponto de tentar sabotar aquilo que você está decidindo para viver algo melhor. Eu vou ser mais claro: quando você decide viver uma vida com Jesus, é bom que todo mundo saiba, porque as mesas que falavam algumas coisas não falarão a mesma coisa na sua presença, porque as palavras que falavam perto de você não terão mais a mesma liberdade, porque antes de falar vão olhar e vão dizer: ih, mudou, tá diferente, não dá para falar mais qualquer coisa, não dá mais para compartilhar qualquer história, não é qualquer fofoca que cola, não é qualquer sentimento que vinga. Por quê? Porque ali está vindo alguém que tomou uma decisão de não se contaminar e viver algo novo. É bom que todos saibam. Aleluia. Aliás, eu vou dar um desafio. Acabou de começar. Posta hoje. Posta hoje. Coloca no seu story lá. Ei, para que todos saibam, esse ano não é meu. Esse ano eu estou consagrando a minha vida inteira no Senhor. A minha vida, os meus filhos, o meu trabalho, minha carreira, minha história por completa. Não é mais eu que estou no controle, agora é o Senhor. E eu sei que alguém vai dizer: mas então vamos tentar atrapalhar. Mas aí agora você também fez prova contra você. Quando você diz o que não faria, vai ter gente olhando para você só para esperar, para ver se você vai ir contra aquilo que prometeu. E o bom é que quando sozinho a gente não consegue, é importante ter gente perto de você que vai te dizer: lembra? Lembra que você postou no teu story? Sabe o dia que você estiver revoltado na empresa, dentro de casa, dizendo: vou jogar tudo pro ar? E alguém vai dizer: mas eu me lembro que no começo do ano você falou que esse ano a sua vida estaria na mão dele de maneira completa. Como você vai jogar pro ar algo que nem está mais na tua mão? Amém. Só estamos começando. Bom, Daniel então propôs no seu coração. Só que como entendemos que aquilo que propomos no coração, se não se tornar a nossa prática, não vai funcionar, então a gente precisa ter estratégia. Irmão, Daniel é brilhante. Daniel diz para ele mesmo: bom, comer a comida do rei não vou comer, mas não posso morrer de fome. O que não faz parte do manjar do rei, que pode ser a refeição que vai me sustentar? Água e legumes. Aí o chefe dos eunucos vem e Daniel diz: olha, mano, tem uma parada para te falar. Aí o chefe dos eunucos: o que você faz? O que você tem para falar? Pois é, então, é que a gente não vai comer esse trem aí não. Aí o chefe falou: cara, não viaja, todo mundo morreria para comer isso daqui. Aí Daniel, tô parafraseando, Daniel: mas isso não é feito pra gente não. Se a gente comer vai afetar aquilo que é o nosso propósito principal. A gente não veio para cá para ser parecido com a Babilônia. A gente veio para cá como uma arma secreta do céu, para transformar a realidade desse lugar. A gente é embaixada de Deus nessa terra. A gente não veio para ser parecido com os outros. A gente veio para incomodar de verdade. A gente veio para ser a contramão. Aí o chefe dos eunucos amava o Daniel, porque o Daniel é crente, cheio do Espírito Santo. Sabe, quando você até quem queria te prejudicar não consegue. Aí ele olha e diz: não, então tá bom, Daniel, mas olha a confusão que você vai fazer. Se o rei descobre, minha cabeça tá a prêmio. Aí Daniel tem uma estratégia. Lembre-se, espiritualidade sem uma estratégia que te defenda a longo prazo, ela é frágil e volátil. Começa com fogo e amanhã termina com água. Mas quando você é inteligente, estratégico, você constrói o caminho aonde aquilo que poderia te manchar nem perto de você fica. Aquilo que poderia roubar a tua paz nem na tua frente passa, porque você vai por outro caminho, você escolhe outra rota. Então, lindo, não é sobre, sabe,
sobre renunciar, é sobre ficar longe daquilo que pode te fazer mal. Passa longe. Daniel falou: dá para nós água e legumes, e daqui 10 dias volta para ver a gente. Irmão, você está preparado para fazer uma dieta de 10 dias? Você está preparado para tomar uma decisão que você vai cumprir não só durante os 10 dias, mas vai fazer durante o ano todo? Você está preparado a hoje tomar uma decisão de coisas novas para a sua vida, que vai mudar a sua história para sempre? Você está preparado mesmo para dizer: Deus, eu vou fazer e fazer até o final? Porque no final dos dias, aleluia, vão passar e olhar no teu rosto, e o que verão será alguém carregando testemunhos extraordinários, de alguém que vai dizer com todas as letras: Ele é fiel e sempre será. Mas para aqueles que têm compromisso, a porção é dobrada. Entende? Daniel ficou 10 dias comendo legumes e água. Tem gente que emagrece com mais comida. A preocupação do chefe dos eunucos era: e se a gente voltar daqui 10 dias e vocês estiverem com um cara de acabado aqui? Aí Daniel é ainda mais ousado. Daqui 10 dias não olha só a gente, coloca a gente no lado dos outros. Olha pra gente e olha pra geral. Você não pegou, né? Você não entendeu, né? Daqui a alguns dias você vai olhar no espelho e vai ver a diferença. Mas não é só você que vai ver, não. Quem trabalha com você vai olhar e vai dizer: alguma coisa mudou. Quem está na sua casa vai dizer: tem alguma coisa diferente. Não é a comida que você deixou de comer, não é a água nova que você está bebendo, mas é a presença do Espírito Santo, que agora tem espaço dentro de você, que agora é a prioridade do seu coração. Você tomou uma decisão, e a decisão mais importante não é só aquilo que você tira, mas aquilo que você deixa entrar. 10 dias se passaram. Quantos dias se passaram? 10 dias se passaram. E o chefe dos eunucos chegou até onde Daniel estava. Não era só Daniel, era Sadraque, Mesaque e Abidnego. E quando olharam para os 4, o rosto dos 4 resplandecia mais do que aqueles que haviam comido o manjar do rei. Quando você se posiciona, mesmo fazendo aquilo que é contraintuitivo para a maioria, o Senhor se responsabiliza em guardar você, a sua casa, a sua família. Aquilo que para alguém vai fazer falta, para você não vai fazer falta. Aquilo que para você era um vício, para você vai ser algo novo de liberdade, que você vai entrar e viver uma nova estação da sua vida. Eu quero melhorar. Você pensava que precisava daquilo, até descobrir que na verdade o que você precisava era de Jesus preenchendo todos os espaços vazios dentro de você. Você acreditava que precisava de algumas coisas mais do que outras, mas na verdade o que você precisava era de um posicionamento, de alguém que estabelece prioridade, cria uma estratégia e não volta atrás da decisão que tomou. Esse é o ponto. Não é só decidir, é sustentar a palavra que você está dando. Você consegue compreender que o chamado do Senhor não é só para uma decisão, é para sustentar a decisão, mesmo quando o fogo do forno fique mais quente, mesmo quando hajam leões na cova. Nós não voltamos atrás da decisão que tomamos. Nós não negociamos nossos princípios. Nós não mudamos a nossa realidade. Então lembre-se, aqueles que se posicionam precisam ter hombridade para garantir até o final. E se eu tropeçar, a graça de Deus te socorre e te levanta do lugar de onde você caiu. Mas dessa vez você não vai voltar lá atrás. Você vai seguir da onde parou.
Eu não sei se você está entendendo, mas não é um chamado normal. Essa palavra é um chamado para um posicionamento novo na sua vida, aonde Deus vai ser a prioridade, aonde a palavra de Deus será parte da sua rotina, aonde vida com Deus vai ser aquilo que você vai começar o dia fazendo, aonde você vai cuidar de coisas que não cuidava do seu coração, aonde você vai examinar coisas que entravam na sua casa, mas a partir dessa palavra não entrarão mais, coisas que você consumia, que você não vai consumir mais, porque a posição que Deus está te pedindo é uma atitude que protege o teu futuro, mas estabelece o teu presente de uma maneira nova. A sua rotina não vai mudar só o hoje, vai mudar o seu futuro, vai mudar a vida dos seus filhos, vai mudar a geração que vai vir depois. E entenda, o que demoraria anos na ausência de disciplina e compromisso com a palavra, em meses se tornará parte do teu testemunho, em nome de Jesus. Termino dizendo para você algo importante. Deus honra quem tem compromisso com Ele. Deus honra aquele que promete e não volta atrás nas suas palavras. Deus honra aquele que se sacrifica, aquele que abre mão de si, aquele que renuncia a si próprio, daquele que entende as prioridades e não volta atrás daquilo que de verdade importa. E quando eu digo que Deus honra, significa que Deus recompensa. E eu quero declarar que a postura que Deus está te levando a tomar será recompensada, será honrada, e os frutos serão públicos na sua casa e na sua família. Então hoje, para tudo, repensa tudo e toma uma decisão para o que você quer nesse ano. O que você quer para o seu ano? Dave, eu quero que o meu ano seja cheio da presença de Deus. Então coloca Deus como prioridade na sua rotina. Dave, eu quero que a minha saúde melhore. Então entenda que você é templo do Espírito Santo e que quando você cuida da saúde, você está... Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia, aleluia. Estamos em Joinville, minha cidade. Esse é o Mentoria de Vida. Aliás, toda quinta-feira, sem falhar, às 7 da manhã, eu tenho uma palavra para o seu coração. Toda a quinta às 7 e toda segunda também às 7 da manhã. Aliás, não sei se você sabe, mas agora nós somos sua companhia diária. Se você quiser também, no Spotify ou no YouTube, no nosso canal do Oi, Deus Sou Eu de Novo. E o nosso devocional, ele está disponível de maneira gratuita, tanto no Spotify, como também no YouTube, no Oi, Deus Sou Eu de Novo. E todo dia, 5 horas da manhã, sai para você uma palavra. A mensagem de hoje, aqui do nosso Mentoria de Vida, é sobre governar os nossos pensamentos. E eu não sei se você já sofreu com os seus pensamentos, ou com o seu desgoverno, ou às vezes com aqueles pensamentos que você não queria sentir, mas que quando você percebe, entram, governam e alteram a sua realidade. Hoje, de uma maneira prática, eu quero trazer para você uma palavra de Jesus, e você vai aprender a governar os seus pensamentos, e em nome de Jesus, seus pensamentos serão governados pelo Senhor Jesus. 2 amém, eu vou falar de novo. Os seus pensamentos não são um terreno baldio. Ninguém tem autoridade para chegar e jogar qualquer coisa. O seu terreno, que é a sua mente, não está abandonado. Ele tem um dono, e o dono dele é o Criador dos céus e da terra, e o nome dele é Jesus. Nada pode ser jogado, colocado ou crescer sem autorização dele. E se cresceu, hoje será tirado, porque o dono do terreno
está na casa. Aleluia, amém. Antes de nós irmos para essa mensagem, eu só quero te dar um recado muito importante, porque por causa deles é possível que toda essa gravação seja gratuita todos os meses aqui em Joinville. E eu quero agradecer aos nossos parceiros, a Facilite Benefícios. Tudo o que você precisa para a proteção veicular. Nós já somos parceiros há mais de 5 anos e eles estão há 13 anos. E sabe o que é mais incrível? Se você colocar o nome deles no Reclame Aqui, eles são a nota mais alta. Portanto, eu vou te dar uma dica. Eu vou deixar o link do WhatsApp deles aqui na descrição do vídeo e você pode chamar, fazer a sua cotação. E não esquece de dizer que viu aqui no Mentoria de Vida. Então agora, curte o vídeo, comenta, compartilha e vamos pra mensagem. Segunda Coríntios, capítulo de número 10. 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 5. Diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo imaginações e toda a altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus. Essa vírgula, ela é importante. E levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Talvez esse seja o maior rival do nosso tempo. O nosso maior inimigo, ele não está fora. O nosso maior inimigo é a nossa própria mente. E a maior vitamina para o controle da nossa mente é a nossa fé em Jesus. A maior vitamina para o nosso cérebro é, de fato, a nossa fé em Cristo. E eu vou te explicar o porquê. Eu não sei como é para você a questão da concentração, de se concentrar, mas nós somos uma geração onde os transtornos de atenção são muito comuns, não é verdade? A gente está olhando para uma coisa, pensando em outra, a gente está num lugar, vivendo outra fase, outra estação. Isso é muito comum. Eu já fui em lugares incríveis nessa vida, que Deus me deixou ir, e eu já vi cenas estranhas acontecendo, como por exemplo, alguém vendo um espetáculo de fogos de um dos mais lindos do mundo pela câmera de um telefone desse tamanho. Eu já vi o fogo de Deus caindo na igreja e gente de cabeça baixa mexendo em alguma conta que precisa pagar, alguém que precisa responder. Eu já vi. Isso é porque nós não estamos 100% nos lugares de verdade. Nós às vezes estamos na igreja, estamos na presença de Deus, mas a nossa cabeça está tão longe, está tão desconectada, que Deus pode fazer tudo. Um paralítico pode levantar, um surdo ouvir, um cego ver, e a gente não sabe o que aconteceu, porque nós estamos desapercebidos, nós estamos desconectados. Então, se nós podemos estar num lugar incrível e a nossa mente estar distante, significa que nosso maior problema é a nossa mente. Nossa mente não tem barreira geográfica. Você pode estar aqui, fechar os olhos e se imaginar em outro lugar. E você pode, viver 3 realidades, 2 realidades. A não ser se você é homem. Homem já é mais difícil. A gente não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Agora, mulheres conseguem. Só que o que talvez parece ser uma habilidade, seja o nosso maior inimigo. Porque o seu pensamento, a sua mente é um campo de batalha. É exatamente aqui, por aqui, que entram todas as informações que tomam, que fazem você tomar as suas decisões.
que faz você comprar ou vender, que faz você entrar ou sair, que faz você amar ou deixar de amar, perdoar ou deixar de perdoar, entra aqui. Por isso que Provérbios vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. A palavra de Deus está falando sobre a mente. Então essa reflexão, ela não é ultrapassada, mas ela é a nossa realidade. Governar a mente é mais difícil do que governar os nossos filhos. É mais difícil do que governar uma empresa com muitos funcionários, porque na nossa mente as coisas são sorrateiras. Eu anotei algo que, enquanto eu estava estudando, que para mim me chamou muita atenção. Pastora Dai, você que é psicóloga, você pode dizer se isso é certo ou não. Mas enquanto eu li isso aqui: pensamento repetido vira convicção, convicção vira decisão, e decisão vira destino. Olha que coisa, pensamentos repetidos geram convicções, convicções repetidas se tornam as nossas decisões, e as nossas decisões se tornam o nosso destino. Significa que se perdermos na mente, perdemos automaticamente o nosso destino. Se perdemos na mente, perdemos automaticamente a probabilidade de viver a vontade de Deus. E é exatamente aqui aonde o mal mais age. É por isso que a nossa mente é abalroada todos os dias de informações, de palavras pessimistas, de palavras de maldição. E aqui é o nosso maior problema, porque a gente vai deixando entrar. A gente vai deixando entrar e não repreende. A gente vai ouvindo e não repreende. A gente vai deixando, vai acumulando, e aquilo vai se tornando uma convicção. E eu vou falar uma coisa interessante para você, mas isso é uma realidade. Tem pessoas prósperas que acreditam que são pobres. E eu vou falar o contrário disso, e também é verdade. E tem gente que é pobre e acredita que é rico. Você vai ficar feliz com o que eu vou dizer agora. Eu prefiro um pobre que acredita que é rico do que um rico que acredita que é pobre. Não entendeu? Eu vou falar de novo. Eu fico do lado de um pobre que acredita que é rico do que um rico que acredita que é pobre. Porque o pobre que acredita que é rico vai transformar essa convicção em algum momento no seu destino. E aquele que acredita que é pobre, mesmo tendo tudo o que precisa, vai transformar o seu destino na pobreza que sempre creu. Você sabia que tem gente que ganha milhões e vive uma vida miserável porque morre de medo de ficar pobre de novo? É impossível, mas ele acredita que ele pode ficar pobre de novo. Assim como tem gente que faz o contrário. Eu não estou falando de excessos, nem de alguém que esbanja ou de alguém que economiza, mas daquilo que nós acreditamos. Por isso que quando o Evangelho vem, a palavra de Deus em Romanos 12:2 vai dizer que promove uma renovação da nossa mente. Ele vai lá no fundo da nossa mente e transforma. É o que a palavra de Deus chama de metanoia. Vai mudar a nossa sensação, a nossa identidade que antes estava perdida, agora ela é transformada pelo Espírito Santo de Deus. Então, antes nós não nos sentíamos amados, nós éramos excluídos, tínhamos nojo do nosso próprio reflexo. Então Cristo entra, agora sabemos que somos amados, que somos filhos do Pai, e sabemos que quando olhamos para o espelho, estamos olhando para a imagem e semelhança do Criador. Entende? A nossa identidade vai mudando, aí você vai acreditando naquilo. Eu vou te falar uma coisa engraçada. Eu termino todo ano dizendo que o ano seguinte vai ser o melhor ano da nossa vida. Você sabia que só nós acreditamos nisso? Tem gente que não acredita não. Eu vi, não me contaram. Alguém pegou um vídeo meu. Tem gente que tem paciência para essas coisas. Pegou de todos os anos. Pegou de 2013 para 2014, de 2014 para 2015, 2015 para 2016, e foi pegando todos os anos que eu fiz. Porque 2016 vai ser o melhor ano da nossa vida. Porque 2017 vai ser o melhor ano da nossa vida. Mal sabia ele que eu estou preparando para gravar 2026 para 2027. Irmão, se eu não acreditar nisso, eu não tenho mais nada para
para viver, eu estou declarando: vai ser melhor, vai ser mais extraordinário, vai ser mais poderoso, vai ser mais incrível. Porque se eu não acreditar, quem vai acreditar por mim? Ô irmão, eu de verdade eu não entendo as pessoas. O que as pessoas queriam que eu gravasse? Olha, gente, 2025 foi bom, não espera a mesma coisa de 2026, tá? Irmão, de verdade, tem gente que parece que tem mais fé no diabo do que em Cristo Jesus. Eu acredito quando a palavra diz de glória em glória, de vitória em vitória. Eu acredito em novidade de vida, como o salmista Davi diz. Agora, por que eu estou falando isso tudo para você? Porque se nós não cuidarmos, essas pequenas mentiras vão se tornando as nossas verdades, e a gente vai acumulando. Vou falar uma coisa para você interessante: se eu não cuidar, eu sou como qualquer um. Se eu não cuidar, eu começo a acreditar nas mentiras que falam contra as verdades que eu creio. Você compreende que loucura? Eu preciso vigiar o tempo inteiro. E aí eu vou te falar de maneira prática como você vence os pensamentos que não podem governar você. Primeiro, estabelecendo o pensamento que vai te governar. Se você não tem uma base de fé e esperança, você não consegue identificar o inimigo quando ele bate na sua porta. Se você não tem uma palavra, você não consegue identificar o inimigo que bate na sua porta. Você deixa ele entrar, porque você não sabe quem você é, você não sabe o que você carrega, você não sabe o valor que você tem, você não sabe quão importante para Cristo você é, você não sabe. Então qualquer coisa você vai acreditar, principalmente se for repetido várias vezes. E aqui eu quero que você entenda: nem toda verdade carrega mentira, mas muitos conseguem nos mentir fazendo o que a gente chama de sofisma, que é colocando um pouco de mentira na verdade e um pouco de verdade na mentira. A gente vai ficando confuso. A gente começou o ano declarando que 2026 vai ser o melhor ano da nossa vida, mas aí alguém falou que não, vai ser o pior ano da nossa vida. Daí a gente estava com aquela fé de não vai ser. Pois é, mas é a segunda pessoa que me diz isso. Eu vou casar. Daí você viu que um divorciou, aí o outro diz que divorciou também. Aí você começa a pensar: pois é, né? Poxa vida, será que Deus não está querendo falar comigo? Sabe qual que é a loucura do tempo? É porque você vai percebendo que o mal, ele sabe se articular a longo prazo. Ele não fez a gente ter medo de casar em pouco tempo. Ele demorou muitos anos colocando em novela divórcios repetidos. Ele demorou muitos anos fazendo a gente torcer contra o casamento em filmes que a gente assistiu. Ele demorou muito tempo para mexer na cultura. Ele demorou muito tempo para mexer na nossa mente. Então hoje a gente aceita que são normais coisas que há muito tempo atrás eram extremamente estranhas para nós. Então entenda que se nós não olharmos para esse campo de batalha que é a nossa mente, nós não seremos derrotados fora, nós seremos derrotados aqui dentro. Porque de fato, o que acontece fora a gente não consegue controlar, mas se tivermos discernimento do Espírito Santo, aqui dentro a nossa autoridade não será tirada. Os pensamentos vão vir e a gente vai repreender. Os pensamentos do mal chegarão e não vão conseguir entrar. Tentarão jogar sementes, mas a semente não vai cair na nossa mente. A gente vai juntar e vai jogar pela janela. Eu não sei se você pegou o que eu acabei de dizer, mas nós precisamos olhar de maneira intencional. Se qualquer semente de pensamentos vem e roubam a nossa fé, não permita com que ele entre. Irmão, aprenda a fazer papel de doido. É melhor, repreenda, clame alto: o sangue de Jesus tem poder. Coloca a mão sobre a cabeça e repreende: o sangue de Jesus tem poder. Não vou me deixar ser dominado por esse pensamento. Sabe, parece doideira, mas irmão, eu já. Sabe, de verdade, escute o que eu vou te dizer. Quando você olha os personagens da Bíblia, você vai ver que todo mundo que carregava alguma grande missão foi tentado na sua mente a parar e desistir. Os obstáculos nunca foram apenas terrenos, eles também eram na mente. Eles eram aqui, ó.
Imagina Noé construindo uma arca durante 120 anos, a quantidade de desafios que ele venceu aqui dentro da mente para não parar de construir o que estava fazendo fora. Imagina quantas pessoas vieram falar dizendo: por quê? Pra quê? Olha só que loucura, nunca choveu. Imagina José, imagina a quantidade de coisas que José ouviu. Imagina ele sabendo que tinha uma palavra para ser governador, estando preso, sendo subjugado por uma mulher que acusou ele falsamente. Imagina as guerras dentro da sua mente. Imagina você que tem uma palavra sobre o seu futuro, mas tudo que você olha no presente não é nem parecido com aquilo que Deus te prometeu. Imagina a angústia que você passa, e é aí que você precisa vencer. Se você vencer aqui, aquilo que você acredita se tornará a sua convicção, e a sua convicção se tornará o seu destino. Portanto, meu lindo, se convicções geram destino, então mude as suas convicções, mude aquilo que você acredita sobre você, mude aquilo que você acredita sobre a sua casa, e declare com a sua boca. Se as nossas convicções alteram o nosso destino, então comece a mudar as suas convicções. Não pegou, eu vou começar, vou melhorar, vou ser mais agudo então. Você merece mais do que imagina, você pode mais do que acredita. Deus tem poder para fazer através de você, além de você, apesar de você. Ei lindo, não importa de onde você veio, não importa de onde você saiu, aquilo que você viveu não é limite para você. Você pode ir mais longe, você pode prosperar, você tem liberdade para viver a vontade de Deus. Não importa o que falaram sobre você, a sua mente não será governada por nenhuma palavra que não proceda do trono da graça de Deus. Amém. Olha, quem governa a mente, governa o seu próprio futuro. Quem governa a mente, governa o seu futuro. Porque, veja bem, se eu coloco a minha esperança em Jesus, minhas declarações são por fé, não por aquilo que eu vejo. Irmão, eu quero que você saia dessa mensagem perigoso. Dois amém, bem tímido. Não, irmão, você vai sair dessa mensagem perigoso. Você vai moldar não só o seu pensamento, mas aquilo que você fala a partir daquilo que pensa. Não é possível que você está tão fraquinho assim. Irmão, você vai chamar de coisa cara aquilo que ainda é barato na sua mão. Você vai chamar de felicidade aquilo que para você ainda é tristeza. Você vai chamar de perdão aquilo que ainda dói. Você vai mudar a maneira que você vê as coisas, porque o seu pensamento não será governado pelo inimigo. Você está assumindo hoje a autoridade sobre a sua mente. Ei, tira todo pensamento que te diminui, tira todo pensamento que te afasta de Deus, tira todo pensamento que te atrasa, reseta tudo e consagra, leva cativo até o Senhor. Sabe o que a palavra cativo significa? Leva preso. Irmão, leva preso, algema o pensamento, leva até Jesus e diz: Jesus, é isso que eu penso, o que o Senhor acha? Com toda certeza o Senhor vai falar: meus pensamentos são maiores do que os seus, meus pensamentos são mais altos do que os seus. Então Jesus, dá um download aí, porque isso aqui eu não quero mais acreditar, isso aqui eu não quero mais viver, isso aqui eu não quero mais desfrutar. E sabe qual que é uma parada? Quando você muda aquilo que você pensa, baseado naquilo que está na palavra, sua posição na terra muda também, sua postura muda, sua vida muda, tudo muda, porque é impossível ser diferente. Posso te falar uma experiência minha? Quando eu estou, às vezes, em algum lugar e tem uma fila de pessoas tirando foto, eu consigo olhar e ver a pessoa. Parece que eu estou exagerando, mas é verdade. Eu consigo ver quem se sente inferior pela postura que a pessoa vem tirar foto. Tem gente que vem e nem olha no olho. Ela vem de cabeça baixa, envergonhada, porque para ela é como se tivesse níveis diferentes. Não tem nível diferente nenhum. A pessoa vem assim, ela não fala, ela não esboça reação. Aí vem uma pessoa, ombro para trás, posturado e calmo. Oi, tudo bem? Não é porque ela não está nervosa, às vezes ela também está nervosa, tem um testemunho para contar alguma coisa, mas ela sabe do valor que ela carrega.
Então ela não está se comparando, ela não está se vitimizando, ela não está naquele lugar, sabe, se sentindo mal. É a mente, está aqui, ó. Corpo físico de uma e da outra tem os mesmos músculos que puxam os ombros para trás. É o mesmo músculo, está lá. Só que uma ativa, a outra não, porque o que uma acredita sobre si é diferente do que a outra pessoa acredita sobre ela mesma. Entende a loucura? Nosso cérebro. Chega na igreja, tem gente que chega e procura os últimos lugares, porque não acredita que merece a primeira fileira. Você acredita. Você vai no mercado, você só procura o que é mais barato, e você já tem dinheiro na conta, mas a sua cabeça ainda não está preparada para desfrutar. Você vive uma realidade que você mesmo acredita que é para você. Veja, eu não estou falando de dissonância, não estou falando de ter uma questão e acreditar contra a realidade. Não, eu estou falando sobre pensamentos que te governam. Termino dizendo para você uma coisa: se você conseguir vencer na sua mente, você consegue vencer em qualquer lugar. Se você consegue subjugar a sua mente e levar cativo ao Senhor, você vai vencer em qualquer lugar, em qualquer área da sua vida. A sua fé será acrescentada, a sua espiritualidade será renovada em Cristo Jesus, porque você não será mais, roubado de si mesmo. Eu poderia passar horas aqui falando para você de todas as experiências com Deus que eu já tive na vida, por ter mentiras que foram semeadas em mim, e eu acreditei durante muito tempo, e por causa de ter acreditado, deixei de viver coisas extraordinárias. Eu vou falar alguma coisa que pode ser bem bobo para alguém, ok? Eu vou te contar só uma história. Uma vez eu e minha esposa, a gente, começo do casamento, já tinha um joinô, eu acho. Nós ganhamos uma viagem para um outro lugar no mundo. Ganhamos a viagem e fomos para viajar. A gente foi colocado num hotel, e nesse hotel a gente foi levado por uma família, e a família deixou a gente no hotel e esqueceu a gente lá. E a gente ficava assim: será que a gente sai? Né? Aí eu me lembro que a gente desceu o hotel, deu uma voltinha a pé e voltou pro hotel. E a gente ficou esperando o dia todo alguém ligar para levar a gente para comer, e ninguém ligava. Aí a gente começou a mandar mensagem: ó, a gente já chegou, tá? Ó, a gente já tá aqui já, tá bom? Ó, até tá com fome já, talvez, assim. No Brasil a gente já tinha comido faz umas 3 horas já. E ninguém buscava a gente. E a gente ficou muito ofendido. Na nossa cabeça, a gente não podia sair, pegar um Uber, conhecer a cidade, dar um Google, ver um lugar legal para passear, comer alguma coisa diferente, porque para a gente não estava disponível aquela realidade. A gente nem sabia que dava para fazer aquilo. Ficamos esperando. Aí a gente chegou na casa, eu me lembro que eles falaram assim: sei, passearam bastante, conheceram a cidade. Aí a gente, uai, podia? A mentalidade de escravo, ela te governa num ambiente de liberdade. Ela te domina num ambiente onde era para você usufruir. A mentalidade de escravo, ela faz você não usufruir da sua família. Ela faz você só reclamar ao invés de aproveitar aquilo que Deus já te deu. A mentalidade, ela faz você amaldiçoar uma vida abençoada, porque para você faltam coisas que nem precisam. Nós podíamos ter aproveitado aquele dia com os nossos 2 meninos, e a gente ficou recluso. A gente não tinha a mentalidade de desfrute. A nossa mentalidade ainda era dos menininhos que moravam debaixo da casa do pai e da mãe, que precisavam, entendeu? A mentalidade governa você num ambiente incrível. E é isso que é a maioria das vezes. Grande parte das nossas reclamações são mentiras da nossa mente para não ver aquilo de bom que já temos para viver. Você acha que precisa de coisas e é só na sua mente, porque seus filhos não querem aquilo que você acha que eles precisam, a sua casa não precisa, entende? Está na nossa mente, tudo está aqui. Então hoje, quando eu olhei para esse texto durante a tarde, enquanto eu estudava, pensando sobre isso, entendi que a forma mais poderosa para resolver a nossa vida
todo o pensamento que você tem, apresenta ele ao Senhor. Leva cativo a maneira que você vê a sua família, leva cativo ao Senhor aquilo que você pensa sobre você, a maneira que você enfrenta os problemas. Não sei se você entende, mas tem gente que está preso em realidades que já foram libertos há muito tempo, mas ainda estão lá. A cela já foi aberta, o cadeado já quebrou, mas ainda está sentado dentro da cela, porque a prisão está aqui. Se você governar a sua mente, o seu futuro será transformado. Eu termino dizendo para você algumas coisas que eu anotei. A prática é filtrar as narrativas que você ouve, escolher no que você acredita. Quando você sabe no que acredita, nenhuma mentira mais vai roubar o seu coração. Confrontar pensamentos com a palavra. Irmão, a coisa mais frustrante para Satanás é quando você tem a palavra na ponta da língua. Na tentação de Jesus, todas as respostas que Jesus deu para o diabo estavam na palavra. Ninguém consegue minar a mente de alguém que carrega consigo a palavra enraizada no seu coração. A sua mente está governada pela palavra de Jesus. Estão falando que você não pode, a palavra diz que você pode tudo naquele que te fortalece. Estão dizendo que vai ser ruim, a palavra de Deus te dá coragem e ousadia para crer contra o impossível. A palavra. Substituir mentiras por verdade. Vigiar continuamente o que entra na mente e cortar todas as fontes tóxicas. E aí aqui é a parte que vai doer. Porque a maioria das mentiras que você acredita foi você que pediu para ouvir. A maioria das mentiras que te governam foi você que deixou entrar. Foi você que quis que elas entrassem. Pelas mesas que você senta, pelas vozes que te alimentam, por aquilo que você busca para a sua casa. É ruim de ouvir isso, é desconfortável, mas as fontes tóxicas não foram um acidente, foram nossas escolhas. Não é sobre qualquer outra coisa, senão examinar de verdade aquilo que você ouve, para poder filtrar aquilo que vai dominar o seu coração e a sua mente. Na nossa família, nas pessoas que estão mais perto, algumas pessoas que eu amo, em pequenas conversas eu consegui tirar mentiras absurdas. Posso falar de um amigo que tinha certeza que ele nunca conseguiria comprar um apartamento. Na cabeça dele, eu não consigo, eu não posso. A palavra era tão forte que quando eu perguntei, ele já falou, não, eu não consigo. Eu falei, mas quanto que é já viu um financiamento? Não vi. Porque a mentira estava tão gravada geracionalmente que ele já sabia que não podia. Vai parecer doido, e um dia ele pode testemunhar se ele quiser, mas durante 40 minutos, eu me lembro, eu estava sentado no aeroporto de Guarulhos, eu infernizei ele. Eu falei, você vai chegar amanhã, você vai ligar para um corretor de imóveis, você vai pedir para procurar um imóvel para você, você vai ir lá no imóvel, você vai olhar, vai ver se você gosta, vai procurar o banco, vai fazer uma simulação de financiamento e você vai comprar. Você pode, é mentira isso que você está dizendo. Irmão, o menino enlouqueceu. E sabe por que é uma parada, é doideira mesmo? Porque a mentira repetida gera convicção e acabou, é isso. Você ouviu que não dava, que não podia, não dá, não pode. Você acreditou a vida toda. Aí alguém usado por Deus chega e diz, não, você pode, não, você consegue, não, Deus é poderoso para fazer, não vai dar certo, Deus vai fazer. Irmão, você fica assim, será? Agora então entenda, corte as relações tóxicas, corte as vozes e busque aquilo que vai te jogar para mais alto, para mais perto de Deus, sabe, eu vou te dar um conselho, procura gente mais doida que você, com mais fé que você. Você diz que dá pouco, ele diz dá muito, vai, pula de cabeça. Eu vou te falar de verdade, procura gente mais como eu falo sem ser estranho, eu falo gente doida. É isso.
Não é nem gente que está vivendo, é gente que já acredita que dá para viver. Você está entendendo? Não é sobre mudar a mesa porque um é mais rico. Não, gente, procura um povo que tem fé. Procura alguém que vai dizer, não, Deus vai fazer, Deus vai dar certo, vai dar certo. Ah, vou casar, não consigo. Vai casar, Deus vai dar o recurso, vai aparecer do extraordinário, Deus vai fazer o milagre acontecer, vai acontecer. Onde será? Vai. Sangue no olho. Ô irmão, eu vou falar uma coisa pra você. Faz isso e terminar. Acabou, eu preciso terminar. Eu só queria que você soubesse: a sua mente não é um território abandonado. A sua mente precisa de um governo. A sua mente precisa de Jesus. Se Jesus assumir o governo da sua mente, nenhuma mentira vai florescer no teu terreno, nenhuma mentira vai se criar no seu terreno. Lembre-se, quando eu digo terreno, eu estou falando da sua mente. Você não será governado por mentiras, você não será governado por dúvidas, você não será governado por absolutamente nada que não seja a verdade que há em Cristo Jesus. E a verdade que há em Cristo Jesus liberta, transforma e muda a nossa história. A sua mente não será mais governada, nunca mais, por pensamentos destrutivos, por convicções equivocadas, porque a partir de hoje tudo que está aqui dentro vai ser levado cativo ao Senhor. Você vai renovar a sua mente conforme Romanos 12:2, e você vai entrar na melhor estação da sua vida de verdade. Ei, Dave, aqui fora? Não, primeiro aqui dentro. Aqui dentro. Parece loucura, mas se a sua mente estiver saudável, a guerra lá fora não vai roubar a sua paz. Eu quero declarar que o que está acontecendo no mundo, as angústias dessa terra não vão roubar a paz do teu espírito, não vão roubar a paz da tua mente. Você terá sabedoria para entrar e sair, você terá paz para tomar as decisões mais inteligentes da sua vida. A sua mente não será governada pelo medo, não será atrasado pelas sementes do mal. Você vai prevalecer, você vai romper, e a sua mente será governada por Cristo, e as suas convicções serão completamente transformadas. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, minha linda. Aleluia, aleluia. Eu tenho uma palavra de Jesus para o seu coração. Talvez o seu milagre já tenha acontecido. Talvez a notícia que ainda não chegou, mas ele já aconteceu. Aliás, é muito mais do que uma pregação, é uma declaração profética. O seu milagre, na verdade, já aconteceu. Já foi, já aconteceu. Talvez apenas a notícia que não chegou ainda. Você crê nessa palavra? Amém? Antes de começarmos, eu tenho duas coisas para te falar. A primeira é, se você ainda não curtiu essa mensagem, curte. Eu quero te pedir com muito amor e carinho. Quando você curte, o YouTube entende que é uma palavra relevante e envia para mais pessoas. E quanto mais pessoas alcançadas, melhor. E o nome de Jesus vai mais longe. A segunda coisa é que, se você ainda não é inscrito, se inscreve. Eu amo esse barulhinho. Ativa o sininho, se inscreve. Toda segunda tem uma palavra de Jesus para você aqui. Toda segunda e toda quinta o Mentoria de Vida. E se não for suficiente, de segunda a sexta no SBT, o Bom Dia Esperança, às 7:30 da manhã. E por último, para nós irmos para a palavra, um convite
para você conhecer e ser parte da nossa associação evangelística. O que Jesus tem feito tem sido extraordinário e eu quero que você seja parte, de verdade, alguém que vai ser não só um espectador, mas parte daquilo que Jesus está fazendo nos nossos dias. Eu tenho certeza que o Senhor tem contado com você. Então levante-se, seja parte. Você pode ser um doador, você pode ser um voluntário, você pode ser um discipulador, mas eu quero que você seja parte. Agora, minha palavra é: vamos para a mensagem. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 4, versículo de número 49, diz: Disse-lhe Jesus: vai pelo teu caminho, o teu filho vive. O homem creu na palavra que Jesus lhe disse e ele foi em seu caminho. Enquanto ele descia, saíram-lhe ao encontro os seus servos, lhe contaram dizendo: o seu filho está vivo. E ele perguntou: que hora que começou a melhorar? Aí os servos disseram: ontem de noite a febre deixou ele. E o pai reconheceu que foi na mesma hora que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. E creu ele no Senhor e toda a sua casa. Amém. Tem um detalhe nesse texto que eu preciso que você saiba. Este foi o segundo milagre que Jesus fez quando ele ia da Judéia para a Galileia. Ou seja, não havia muitos históricos de milagres, mas um homem creu nessa palavra. Creu nessa palavra e o milagre aconteceu. Mas eu quero que você entenda que o título da palavra dessa mensagem, ela é um tanto quanto emblemática se a gente for parar para pensar. Como é possível o milagre acontecer e a notícia não chegou ainda? Você já parou para pensar que algumas coisas que nós já oramos, Deus já fez e a gente ainda não sabe? Deus mudou o caminho, Deus mudou o plano e o milagre que era distante já aconteceu. Nós que ainda não encontramos ele no caminho. É como se houvesse uma ruptura temporal entre a palavra liberada e a visão daquilo que recebemos de palavra. Eu quero que você entenda que quando ele pergunta quando aconteceu, é porque na cronologia da história, esse homem chega para Jesus dizendo: eu queria que o Senhor fosse até a minha casa. O que ele está dizendo: eu quero que o Senhor vá lá presencialmente, meu filho está para morrer agora, e eu queria que o Senhor fosse lá. Jesus não vai lá. Jesus libera uma palavra, ele diz: olha, o teu filho vive. Eu vou falar de novo. Jesus não foi na casa dele, mas ele falou uma palavra: o teu filho vive. Então Jesus não foi, ele não chegou lá, mas a palavra dele naquele momento liberada encontrou o garoto dentro da casa dele. Só que o pai estava a pelo menos um dia de distância da casa do filho. A Bíblia diz que ele creu naquela palavra e pegou o caminho de casa.
Esse é o momento onde a gente começa a pensar: será que Deus fez mesmo? Você recebeu uma palavra, mas ainda não viu acontecer. Mas você está no caminho de casa. Será que Deus fez mesmo? Será que Ele está vivo mesmo? Não tem telefone para ligar, não tem um WhatsApp para mandar, não tem uma atualização no Instagram para de fato saber. É só um homem com uma palavra indo para casa. E a loucura de tudo é que quando nós temos uma palavra, a gente já tem um milagre. Irmã, uma irmã acreditou. Eu vou falar de novo. Se você já tem uma palavra, você já tem um milagre. O milagre pode ainda não ter acontecido, mas se a palavra já foi liberada, o milagre já é uma realidade. Talvez você ainda não viu, talvez a notícia ainda não chegou, mas o milagre já aconteceu. Porque se você já tem a palavra, você também já tem o milagre. Mas a gente precisa ver. Sabe, ele viaja durante a noite caminhando, provavelmente. Eu não sei se ele para dormir. O caminho era de aproximadamente 24 horas de jornada. Só que a Bíblia diz que no meio do caminho ele é encontrado pelos servos dele. Ô irmão, que visita, que delícia de encontro. Imagina, ele está indo, provavelmente angustiado. Será que já aconteceu? Será que foi? E aí de repente vem os servos dele gritando: ei! Já aconteceu! E ele: como assim? O meu filho? Ele: é o teu filho. Tá vivo, tá vivo. Aí ele pega aqui: só que horas que foi que aconteceu? Aí o servo diz: olha, ontem de noite, de repente, a febre dele começou a sair. Você sabe mais ou menos o horário? Eu sei, foi esse horário. Aí ele diz: pois é, nesse exato momento Jesus estava dizendo: o teu filho vive. Eu vou te contar uma coisa que me fez chorar muito. Uma pequena particularidade de uma história de Jesus que me colocou a chorar. Eu estava vendo a história, um guia de Israel contando, se não me falha a memória, Isaac. E a história é: a maioria dos milagres que Jesus realizou aconteceram em Cafarnaum, que ficava a 5 dias de caminhada de Jerusalém, aonde Jesus foi crucificado. Imagina que no dia que Jesus foi crucificado em Jerusalém, alguém de Cafarnaum deveria estar por lá passeando, andando pela cidade, quando soube da notícia. Jesus, aquele que fez centenas de milagres em Cafarnaum, acabou de ser crucificado. Então esse homem de Cafarnaum, que talvez estaria lá, foi correndo para casa em Cafarnaum. Só que lembra que Cafarnaum ficava a 5 dias de Jerusalém. Ele caminhou 1 dia com a notícia da morte, 2 dias com a notícia da morte, 3 dias com a notícia da morte. Tem alguém que já entendeu lá? 3 dias. Só que no final do 3º dia, a Bíblia diz que ele ressuscitou, mas a notícia ainda não havia sido atualizada. Ele caminhou mais 2 dias com a notícia da morte de Jesus. Chegou em Cafarnaum, provavelmente dizendo: olha, Jesus, aquele homem maravilhoso, morreu crucificado. O que ele não sabia é que já fazia 2 dias que Jesus havia ressuscitado. Posso te falar uma coisa? Às vezes o teu milagre já aconteceu. A notícia que ainda não chegou para você. Jesus já havia ressuscitado, mas a notícia ainda estava atrasada. O seu milagre já aconteceu, mas a notícia ainda está atrasada.
Entenda, é difícil de olhar e crer até chegar no lugar do milagre e ver que de fato aconteceu. O que dói mais é o deslocamento até chegar a notícia. Eu vou ser vulnerável com você aqui. No final do ano passado, eu tinha uma palavra de Deus sobre uma cruzada evangelística gratuita, que precisaria de muito recurso para acontecer. Nós batemos em portas de muitas empresas para tentar levantar esse recurso. Colocamos time comercial de uma empresa grande para nos ajudar e não conseguimos nem um centavo. Mas dentro de mim tinha uma palavra. Eu queria viver aquilo, sabe? Eu tinha uma palavra. Deus não engana a gente. Deus não brinca com o nosso sentimento. Todo mundo que tentava me fazer desistir, eu falava, mas eu tenho uma palavra. Deus vai fazer aparecer. Alguma coisa vai acontecer. E para todo mundo que eu falava, eu ouvi muitas vezes dizendo assim, se conforma. O que Deus já fez esse ano já é bom demais para ser verdade. Se conforma, já tá bom. Olha o que vai acontecer. Você acabou de, sabe, e tudo dava uma notícia boa para tentar tirar a esperança da palavra que eu havia recebido. Me lembro que uma das pessoas que na nossa equipe que eu mais amo falou, mano, vamos fazer o seguinte, vamos desistir disso. Eu sei que isso é difícil para desistir, mas vamos dar um prazo para desistir. A gente vai desistir junto. Vamos dar um prazo, dar um deadline, para que se então a gente está empolgado, emocionado, então a gente só desiste mesmo. Aí ele dizia, olha, acabamos de lançar um especial para mais de 190 países. Olha que coisa linda, nem precisa disso. E eu dizia, mas eu tenho uma palavra. Mas aí chega uma hora que você diz, não, tá bom, eu entendo. Não dá para colocar todo mundo numa confusão só porque a palavra está comigo. Aí eu me lembro que a gente falou assim, então a gente vai desistir. A gente colocou a data, se eu não me engano, era 12 de julho. Nós fizemos um jejum e no dia 12, no dia da desistência, foi feito um jantar com 12 pessoas. Essas 12 pessoas são 12 empresários que talvez um deles poderia nos ajudar, pelo menos com uma cidade. Apresentamos o projeto, mostramos um vídeo, contamos toda a história e infelizmente ninguém eu tinha colocado toda a minha expectativa naquele dia. Era o meu último suspiro de esperança, sabe? Eu me lembro que nós entramos no carro, a gente olhou um pro outro e falou, cara, a gente tentou até o final. A gente estava indo para casa, recebemos uma ligação do anfitrião do jantar que falou assim, olha, você pode voltar amanhã aqui para tomar um café? Um dos empresários que chegou tarde e saiu cedo queria conversar com vocês. Meu voo era 2h da tarde. Então pensei, dá tempo de ir de manhã lá e depois eu vou para o aeroporto. Aí cheguei lá e eu já havia desistido já. Mas tudo bem, eu tô lá mesmo, não quero ser deselegante. Aí senta esse homem na nossa frente, o João, e fala assim, quanto custa esse projeto de vocês? Direto, irmão. E como o valor era muito alto, eu falei para dentro. Aí ele falou, quanto? Aí eu falei o valor novamente. Aí ele fez assim, ó. Aí ele estendeu a mão. Aí eu sou desconfiado, irmão, eu sou desconfiado. Falei, eita, ele não deve ter entendido o valor. Falei o valor de novo. Aí estendei a mão, ele permaneceu. Aí eu falei assim, mas qual é o nome da sua empresa? Ele falou assim, não é para minha empresa que vai fazer a doação, é minha pessoa física. Eu falei, mas como assim?
Você não quer nada em troca? Ele falou: não. Alguns meses atrás Deus falou comigo que eu participaria de um grande projeto que abençoaria todo o nosso país e que eu pagaria a conta do projeto, e era muito maior do que eu imaginava. Achei, é você, a conta tá paga. Irmão, só te explicar uma coisa. O milagre já tinha acontecido fazia uns 5 meses. Ele já tinha recebido a palavra fazia uns 5 meses. Deus já havia feito o milagre há 5 meses atrás. Só que eu ainda não sabia da notícia. Sabe o que eu quero que você entenda? Que quando Deus fala, o milagre já aconteceu. Mesmo que você ainda não viu, mesmo que você ainda não experimentou, mesmo que você ainda não tocou, o milagre já aconteceu. A questão é, a gente decide a palavra que leva para casa. A gente decide aquilo que de fato crê. Aquele homem ouviu: o seu filho vive, guardou a palavra e foi para casa. Qual é a palavra que você está disposto a crer e correr mesmo sem ver? Ai, ai. No fim, se trata de se agarrar a uma palavra e correr sem ver o chão. Nem sempre o milagre vai começar com a gente vendo. Às vezes o milagre vai começar com a gente crendo sem ver absolutamente nada. Crendo contra o impossível, crendo contra tudo, crendo contra todos, mas por causa de uma palavra de pé dizendo: Deus já fez, Deus já fez, Deus já fez. Eu vou ver, eu vou contar o testemunho, eu vou viver o milagre completo. Mas você não viu nada, mas Deus já falou que vai fazer. Então, se Ele falou, é porque em algum momento estará feito. Eu quero terminar isso aqui falando para você que eu entendo o coração daquele pai. Eu também ia querer que Jesus fosse. Eu também ia querer que Ele fosse, sabe? E eu confesso para você que eu não sei como eu ia agir. Eu não queria uma palavra, eu queria que Ele fosse. É isso que o homem quer. Jesus, eu quero que o Senhor vá lá. Só que às vezes a gente vai pedir uma coisa e vai receber algo completamente diferente, com o mesmo fim, mas não da mesma maneira que a gente imaginou que seria. O resultado é o mesmo, mas a forma não é como a gente gostaria. Esse homem, quando encontra os servos estão dizendo a boa notícia: o seu filho vive. Mas é interessante ver a pergunta que ele faz: qual foi o momento que ele começou a melhorar? Qual foi o momento que aconteceu? Hoje de tarde, eu liguei para o João e falei: João, qual foi o momento que aconteceu, João, que Deus falou com você? Ele falou: eu não me lembro. Eu não me lembro. Mas foi por esse ano agora. Falei: uns 6 meses? Ele falou: talvez uns 6 meses. Mas ele não lembra. Mas eu não consigo esquecer do dia que recebi a palavra.
Os servos dizem: foi por volta desse horário. Mas quem recebeu a palavra sabe exatamente a hora que recebeu. O milagre, eu não sei de que hora de fato aconteceu, mas quem recebeu a palavra grava exatamente a hora que recebeu. Não, eu quero que você entenda. Quem crê, grava de maneira precisa quando recebeu a palavra. Eu quero declarar uma palavra de Jesus sobre você. Marca o horário. Você não entendeu? Se eu fosse você, eu ia pegar um caderno, eu ia abrir o bloco de notas. Hoje é dia 19, não é verdade? Aí eu ia pegar, deixa eu só ver aqui. Eu vou gravar no final da mensagem. É que eu tô sem caneta aqui, mas eu ia escrever no seu telefone. Dia 19 de dezembro. A não ser que você não precise de nenhum milagre, a não ser que esteja tudo bem na sua vida, a não ser que você, sabe, está vivendo a melhor estação e não há nada em falta. Se eu fosse você, eu ia colocar isso aqui para mim no meu pacote de vida. Jesus, eu declaro que o meu milagre começou hoje, dia 19 de dezembro, que em alguns dias o diagnóstico vai mudar. Aleluia. Que em alguns dias orações antigas serão respondidas. Eu quero declarar que hoje a palavra não é para o meu vizinho, a palavra é para mim. O meu filho vive, o milagre já aconteceu e no nome de Jesus a notícia vai chegar em breve. Eu quero declarar no nome de Jesus que o milagre de Deus sobre a sua vida já aconteceu, e que o milagre que você crê que já aconteceu, em breve a notícia dele vai chegar e você vai testemunhar, mas não só quando chegar, mas você vai começar a testemunhar agora. Agora o milagre já aconteceu, Deus já fez, a porta já se abriu, a cura já chegou, a restauração já é uma realidade. Eu já sou uma nova criatura. Eu estou crendo, declarando que quando aconteceu? No dia que eu recebi a palavra. E essa palavra é nossa, essa palavra é minha. E em nome de Jesus, essa palavra é sua. Desesperador quando você vê o milagre acontecendo. Eu e Douglas saímos daquela reunião desesperado, porque agora a gente tinha um recurso e não tinha nenhuma cidade. Mas o Deus que proveu o recurso não abandonaria na segunda parte do milagre. E essa é a graça de tudo. Deus não faz nada incompleto. Nenhuma palavra dele volta vazia. E tudo aquilo que ele promete, ele cumpre. Estamos terminando o nosso ano com mais de 325 mil pessoas
alcançadas presencialmente, e 200.000 dessas 325.000 foram gratuitas. Porque alguém obedeceu uma palavra para fazer parte do testemunho de outra pessoa. Sabe, a boa notícia é essa: talvez já aconteceu, é só a notícia que não chegou. Você pode falar para alguém bem bonito perto de você, olha no olhinho dela e fala assim: ó, talvez. Não, eu tiro o talvez, esquece o talvez é para notícia, esquece. Ó, fala, o seu milagre, ele já aconteceu. Deus já ouviu a tua oração, Ele já se moveu na sua direção e Ele já atendeu o teu clamor. Só que talvez a notícia não chegou ainda, mas o milagre já aconteceu. Diga de novo: a notícia ainda não chegou, mas o milagre já aconteceu. Eu quero declarar no nome de Jesus que ainda esse ano a notícia vai chegar e você vai testemunhar que no dia que você recebeu a palavra, o milagre já havia acontecido. Em nome de Jesus, amém.